XVI. Não vamos recuar mais no tempo, mas ficamos com a noção de que as memórias que foram sendo construídas, se hoje são memórias orais, até se podem filmar, gravar, no passado não. Essas pessoas desapareceram e alguém se encarregou de, por várias razões, registarem a sua presença na Terra. Por vezes, por pouco tempo, porque algumas delas eram abandonadas por várias razões, eram entregues por várias razões, algumas cresciam, outras faleciam ainda de tenra idade. Nós não somos assistentes sociais, não é? Nós não estamos ligados a nenhuma instituição que acolha crianças. Portanto, a propósito é que nós, da área da história, da área dos arquivos, temos alguma coisa a dizer sobre este assunto. Portanto, este é o primeiro aspecto para perceberem qual a razão. A segunda, talvez, é que há aqui situações de acaso e situações que todas bateram muito bem umas nas outras. A Patrícia, a Ana, ainda na sua licenciatura, foram minhas alunas e alunas de uma outra colega, a Helena Osvaldo, e começaram com o entusiasmo delas a estudar temas ligados ao trabalho, imagine. O trabalho, a vida social no Porto, e começaram a deparar-se com aquilo que era o estudo já sobre as crianças abandonadas e a criação de uma roda de crianças que eram abandonadas. Num segundo momento, descobriram que algumas crianças eram abandonadas não apenas anonimamente, porque às vezes nós pensamos, não é? Bom, não sabe que é meu pai, nem a mãe. Não, algumas eram abandonadas sabendo-se perfeitamente quem era o pai e a mãe. Mas como elas queriam ir mais longe, queriam perceber onde é que poderiam encontrar informação, dado que os próprios não existiam. Já não tinham deixado mais registros. Não havia fotografia, não se esqueçam disso. Vocês têm que recuar no tempo para imaginar onde é que nós vamos procurar informação sobre estes assuntos. Quem é que fala por estes, alguns deles recém-nascidos? Que traços é que chegaram aos nossos dias que nos permitam falar dessas crianças? Bom, então, um caminho, que é um caminho, um percurso científico, é perceber quem seriam as instituições que, na altura, zelavam por estas crianças abandonadas. Portanto, vamos ver as tutelas como hoje, não é? Se queremos saber isto, o que é que vamos ver? Quem serão as instituições? Bom, também o percurso foi este. Foi graças a elas, porque andaram os papéis que estavam no depósito, na cave, daquilo que era a Junta Distrital, Assembleia Distrital, já, que foi mudando de nome, a Assembleia Distrital do Porto, que fica ali na rua Guerra Junqueira. Eu estou fantástica com o nome. Igual é que eu tenho todos aqui. Elas, foram elas que descobriram isso e levaram os professores lá. Venham cá ver, não é? Começaram a trabalhar. Claro que a primeira pergunta é: por que é que esta documentação estava lá? E claro, começaram a fazer o historial das instituições que tutelaram o abandono ou a entrega de crianças com dificuldade. E neste percurso, quando efetivamente começaram a fazer este trabalho, verificaram que nestas mesmas instalações existia documentação de muitas outras instituições que estavam sob a tutela da Junta Distrital, isto foram evoluindo as designações, como, por exemplo, a Casa Paterna, a Colónia Agrícola Ferreira Lapa, a Casa Rio Passo de Sousa, a Roda dos Expostos na Fiel, etc. Portanto, havia imensas instituições que acolhiam crianças. Mas esta, a Roda do Porto, é muito especial. Porque, atenção, que a responsabilidade, portanto, mas para não perder
distrital. Dizem as regras que esta documentação deveria, a legislação assim diz, e sabe melhor a doutora Sónia, melhor que ninguém, essa documentação deveria estar no arquivo distrital. Então aqui começou o que eu chamo de casamento feliz, porque a doutora Maria João, muito naturalmente sensibilizada para isto, disse: sim, senhor. Ora, esta documentação corresponde a uma parte da roda, que é o período que esteve, em que a roda esteve sob a administração da Misericórdia do Porto, porque ela já existiu anteriormente, mas passou para a administração da Misericórdia e depois para a junta, para as sucessivas. Não vou entrar nessas designações específicas, e que depois teve outras tutelas ligadas também ao governo civil, etc. Vocês estão aqui com duas tabelas que já um tratamento estatístico, não propriamente desta documentação, mas para vos mostrar que a Câmara Municipal do Porto, e há informação ao longo do século XVI, vocês têm na tabela de cima as despesas que a Câmara gastava com as crianças enjeitadas. Que, como eu vos disse, uma parte pode ser abandonada anonimamente, outra parte não. Sabia-se que tinham dificuldades. Mas, em baixo, vocês têm o número de enjeitados que eram entregues, que iam ser registados ao longo do tempo. Vocês veem que entre 1520 e 1575 o número e as despesas estão a aumentar. O que acontece na cidade de Porto acontece em todas as cidades da Europa. Não pensem que é uma questão só portuense. É o movimento geral da população europeia. A população está a aumentar. E está a aumentar a um ritmo que, naturalmente, os problemas sociais também existem. Estão muita gente a ir para as cidades, a ter dificuldades de tomar conta dos filhos. E, portanto, surge uma situação de abandono às portas das igrejas, dos conventos, porque sabia que essas instituições não seriam capazes de matar essas crianças. Porque o infanticídio é uma questão de longa duração. Não pensem que é uma questão de hoje. Por isso, os próprios monarcas, coroa, tinha preocupações. As câmaras tinham preocupações. E começam a ter verbas para fazer. Mas começam a ver que não têm capacidade. E começam a ver que instituições é que poderiam tratar disto. Ora, surge uma instituição que vocês certamente conhecem, a Misericórdia, as Misericórdias, que são tão organizadas e tiveram uma intervenção régia, que no caso da Câmara do Porto, em 1689, há um contrato. O que é que a Câmara do Porto faz? A Câmara tem que dar dinheiro. E a Misericórdia tem que criar registros das crianças, recebê-las, administrarem, zelarem, etc. Foi um casamento feliz? Nem sempre. Porque a Câmara atrasava-se a pagar. A questão das verbas é um grande problema. Porquê é que a Misericórdia? Atenção, a Misericórdia já tinha alguma experiência. Porque a Misericórdia zelava nos livros das contas, das receitas, das despesas, tem registros de crianças a quem se davam a mães, a quem se davam esmolas, porque as crianças corriam riscos de morrer. A família não tinha condições. A Misericórdia tinha já uma experiência nesse sentido. Tinha hospitais, de velhos, de entrevados, e, portanto, também tinha este acompanhamento domiciliário, diríamos nós. Portanto, estava habilitado. Logo, foi uma questão de transferir para a Misericórdia. Só para vocês verem como as coisas estão a correr, vejam ali o registro de crianças abandonadas, que aqui está amarelo. Estão a ver? É uma coisa extraordinária. É subir exponencialmente. Há ali momentos que é uma coisa extraordinária.
vigiar quem estivesse a vigiar o abandono das crianças. Porquê? Porque, no fundo, considerava-se que era normal que, havendo situações que hoje diríamos de risco, as pessoas pudessem abandonar as crianças anonimamente. Era legítimo. Eu chamo a atenção para isto, que é muito interessante. Até meados do século XIX é legítimo, não é? A partir de 1860, meados do século XIX, já não. Os quadrilheiros, continuam a chamar-se quadrilheiros, já têm outra função. É ver, por exemplo, que mulheres é que estavam grávidas e de repente deixam de estar grávidas e não se sabe onde estão as crianças. Portanto, reparem nisto. Se calhar temos a sensação de que no passado as pessoas eram muito mais intolerantes, muito mais críticas, muito zeladoras pela moral pública. Não é. É o século XIX que é zelador pela moral pública. Porque o que é que... E o século XX, XIX e XX, e achamos nós que somos muito tolerantes. Porque no passado considerava-se que não criar condições para que legitimamente, porque toda a gente imaginava, por duas razões, porque as famílias não tinham possibilidades económicas, mas também porque alguns, por razões de ilegitimidade, porque a sua condição social não podiam abandonar crianças, toda a gente fazia de conta e os quadrilheiros andavam a vigiar para ninguém estivesse a observar o abandono das crianças. Em 1826, Feliciana Rosa, assistente aos guitarras, foi presa na cadeia da relação por ter levado à Roda do Porto 5 expostos numa canastra, encontrando-se um deles às portas da morte. Interrogada, declarou que tinham sido entregues por uma mulher chamada Maria, viúva de Mesão Filho. Agora um caso bem mais grave. Em 1837, o vigário António Pinto Cardoso de Menezes contou à administração da Roda do Porto que uma mulher chamada Clara, e passo a citar, aliciada com outra chamada Maria, ambas minhas freguesas, cometeram um horroroso atentado de arrojar no mar, no sítio da Barquinha, 7 infelizes expostos que a haver trouxeram aqui 2 mulheres para serem conduzidos à Roda do Porto. O que é que se estava a passar? Uma criança abandonada em Aveiro. A Câmara de Aveiro não podia custear aquela criação. E então pagava alguém que durante a noite viesse ao Porto e abandonasse aqui a criança. O que é que acontecia? Se a criança foi abandonada com um escrito que dizia: abandonei esta criança na Roda de Aveiro no dia tal, não iria entregar aquela criança por aquele escrito. Ou seja, quando os pais fossem procurar aquela criança a Aveiro, não havia qualquer registro de onde estaria essa criança. Portanto, a administração da Roda, tendo conhecimento destes casos muito sérios, começou a alertar a coroa de que isto estava a acontecer. Era preciso prevenir que este tipo de situações continuassem, até mesmo para os fundos da Câmara do Porto, que estavam disponíveis apenas para aquele grupo de crianças que era abandonado aqui na cidade, e não para todos os outros que eram abandonados nos arredores. As crianças, apesar de serem abandonadas anonimamente, elas tinham um registro que lhes dava uma identidade. Tinham um nome. Por vezes traziam, que é a segunda parte, um bilhete, para que se eventualmente um dia alguém as viesse voltar a chamar, era aquela criança e não era aquela. Estão a ver, havia aqui, não é só uma questão económica, há uma questão de moral que se considerava que estava agregada a estas crianças. Elas não eram abandonadas e completamente esquecidas. Elas iriam ser novamente recuperadas um dia. Ora, estão a ver, logicamente, abandonada em Aveiro, porque vinham para aqui porque sabia-se que a Roda do Porto funcionava, e que havia dinheiro, e que havia alguma compaixão. E, portanto, vinham quantidades enormes em camadas. E isto começa a ser alertado. Portanto, há aqui uma questão humana que é preciso alertar, que é por causa de chegarmos à questão dos bilhetes, que é uma questão que depois iremos ver. Geralmente na roda, junto da criança, eram deixados bilhetes, ou enxovais, ou pequenos objetos. Os bilhetes eram escritos, pequenos escritos, que podiam conter dados como data de nascimento da criança, o nome que queriam que lhe chamassem,
se era ou não batizada, sinais específicos identificadores da criança, se tinha emocional, que se destacasse ou alguma coisa na pele, algo do género, possíveis causas para o abandono, intenção dos pais um dia a recuperarem e desejo que fosse entregue a uma boa cama. Entretanto, a administração pegava naqueles objetos todos, identificava um que parecesse ser mais simbólico e a partir daquele momento aquele seria o sinal daquela criança, era o momento identificativo. Ela tinha de ser procurada por aquele objeto. Era responsável pelo controle do funcionamento interno da Casa de Roda do Porto. Sabemos que ela existiu no início, quando a fundação da Roda, mas entretanto Caro desapareceu. Ressurge em 1768 com o regimento das Damas de Dentro. Nesta norma, definia-se que ela devia ser viúva, com poucos ou nenhum parentes, cristã velha, de bom procedimento, descendente a Deus e com mais de 40 anos. Eu estava a dizer que convinha que ela tivesse muitos parentes, para não fossem lá quase todos os dias, tratados com Vamos fazer uma questão. O ser viúva diz tudo, porque tinha, antes de mais nada, que se lá por marido. Portanto, assim, segundo as regras, não é? Ela estava dentro e, portanto, tinha que estar completamente dedicada àquilo que era muito a sua solicitação. Crista velha, também sabem o que é dizer. Não é? Portanto, não podia ter sangue judeu. É uma reminiscência, depois, a certa altura, isso já não se vai controlar, mas fazia parte das regras básicas. Assim, tinha também de saber ler, escrever e contar. Não nos podemos esquecer que o primeiro registro da criança era feito por esta mulher. Esta norma também definia como principais funções informar o provedor de todas as transgressões ocorridas dentro da roda, controlar as damas dentro e execução das suas tarefas, preservar os sinais de identidade dos postos, como já tocava, não permitir que os postos saíssem sem autorização da Casa da Roda, não permitir a entrada na casa de pessoas estranhas que não tivessem nada a ver com o seu serviço e controlar os bens da instituição. As damas de dentro eram mulheres com leite que assistiam os postos dentro da Casa da Roda. Elas eram simultaneamente alvo de controle e sistema de controle. Eram controladas pelo perfil realizado no Regimento de 1768, pela Ana Seca ou diretor, e também pelo regime semicláusula do edifício da Roda. A única mulher que tinha autorização e, dependendo para quê, para sair do edifício, era a Ana Seca. As restantes damas, só com a autorização do provedor, é que podiam fazer. Ao mesmo tempo, estas mulheres controlavam os postos e as informações relativas à proveniência dos mesmos. Muitos tiveram aquela tentação de, sabendo uma informação, vender essa informação a alguém cá fora que se estivesse interessado. Por exemplo, um pai queria saber a que ama é que o filho foi dado. Se essa mulher soubesse fazer a ligação entre a criança e os pais, conseguia vender essa informação. E, por vezes, nas fontes encontra-se essa tipologia de dados. Eram remuneradas, tinham leite, eram analisadas, estavam fechadas e não podiam sair. Portanto, isto é um elemento de tensões internas. Mas, naturalmente, reparem nisto, numa sociedade em que a liquidez, ou seja, pagamentos em dinheiro, são reduzidos, são sempre empregos apetecíveis. Não se esqueçam que temos que olhar para a época em que estamos a lidar. E, portanto, estas amas de leite de dentro, que é quando a criança chega, tem que mamar, não é? Tem que mamar. Elas também têm que ser alimentadas. Há ali uma diferença, elas têm que ser bem alimentadas para terem leite. Portanto, há ali uma certa elite, não é elite social, é elite em termos de capacidades e competências para fazer. Mas é evidente que há transgressões, não é? Elas são montadas. Todas as crianças que eram abandonadas eram levadas ao batismo. Nem que surgisse uma certidão que dissesse esta criança está batizada, ou que nos diga que esta criança está batizada, ela no dia seguinte era levada a batizar na mesma. Mas sob condição, não se sabe se está ou se não está, na dúvida é batizada de novo. A única exceção, isto era mais caro, era no caso de aparecer uma certidão de batismo de um pai conhecido e reconhecido pelos funcionários da administração. Conheciam a pessoa, a partir de onde era emitido, e, portanto, não será necessário voltar a batizar. As damas de empréstimo. As damas de empréstimo eram mulheres que cuidavam das crianças temporariamente. Analisando as fontes do arquivo, percebe-se que existem dois tipos de damas de empréstimo.
chamadas a entrar dentro da Casa de Roda de Porto quando existiam tantos esforços que as mulheres que as amas dentro que lá estavam não conseguiam cuidar de todos. Então, temporariamente, elas ficavam dentro do edifício ao serviço da instituição. Quando o número de esforços diminuía, elas eram convidadas para sair. As amas de empréstimo de fora levavam as crianças temporariamente para as suas casas. Por exemplo, uma ama de fora vem com um esforço à cidade. Ela está doente e fica durante 2, 3 dias no hospital. Essa criança é reencaminhada para uma ama de empréstimo de fora, fica lá durante esse período, quando ela sai, ela segue a criança para a cama. Importa também dizer o seguinte: a Casa de Roda de Porto não foi fundada com o intuito de criar as crianças no seu interior. O edifício não servia para criar as crianças. O ideal era enviar as crianças o mais rapidamente possível para o campo, um ambiente saudável, onde seriam criadas por amas de fora. Quem eram estas amas de fora? Eram mulheres residentes, sobretudo no meio rural, encarregadas de criar os postos nas suas casas, integrando-os num ambiente familiar e profissional. Ao mesmo tempo que tinham uma família e começariam a aprender algum tipo de ofício, agricultor, carpinteiro, o que quer que fosse. O distanciamento geográfico em relação à roda demonstrou que isto era um problema, porque a instituição não conseguia vigiar estas mulheres e as criações. Portanto, teriam que encontrar uma solução. Que é melhor que os vizinhos, que estão ali ao lado, ou então os párocos, que eram, no fundo, os controladores da época. Como vocês já estão a ver, há uma rede que começa a ser construída. A roda não foi criada. Porque às vezes nós temos a preocupação: onde é que fica a roda? Ou onde é que estão os sinais da roda? É que ela era para ser discreta. Portanto, essa ideia que nós temos, ela é para ser discreta. E depois esta ideia de que não deveria ter durante muito tempo lá as crianças. Porque as crianças têm que começar a ser autónomas, no sentido de se estarem entregues a alguém, irem aprendendo alguma coisa, para um dia terem a sua autonomia. Segundo aspecto é a ideia da dispersão dos esforços. Que, dadas as distâncias, vocês têm que pensar nas infraestruturas de transporte na época. Não havia autocarros, portanto o transporte era a pé, fundamentalmente. Pensem que normalmente podia 5 léguas, à volta de 35, 40, depende de 30, 35, a légua 5 km, 6 km. Portanto, temos esta variação. Logo, era preciso alguém que tivesse essa vigilância. Ora, qual era a estrutura na época, esteve a pensar na época, que estava próxima da população? Portanto, reparem como é que a Misericórdia criou uma rede sem telefone, sem telemóvel, sem intermediários. Era precioso e tudo documentado em papel. Porque esta é uma coisa curiosa. Numa altura em que a oralidade até era fundamental, existem experts, especialistas, que registram tudo. Porque é preciso documentar muito bem o percurso da criança. Isto é fundamental. Mas mostrar que a criança, que a mãe tinha leite, esta questão fundamental. A mãe tem leite, portanto, tem leite é porque teve um filho. O filho morreu, ou tem outro. Porque o facto de ter um filho vivo tem que partilhar leite. E nesse aspecto a roda estava muito interessada em ver se as crianças são bem ou mal alimentadas. Daí a questão de saber se ela está bem tratada ou não está, porque senão retira a criança àquele ano. A criança não só tem um nome, como tem um número. Um número de registro. E é por causa disso que eles conseguiram fazer toda esta reconstituição, porque a criança entra, passa, e o número de entrada, o número de saída, é uma coisa fabulosa em termos de contabilidade e de preocupações de não abandonar nenhum sinal, porque ela é uma pessoa. Várias vezes chegaram-se anos com uma criança à roda e depois digo: esta não é criança. Como é que a administração, com milhares de crianças espalhadas pelo país, conseguia dizer: esta não é criança? Só com uma boa base de dados. Posso só pôr uma questão? Uma curiosidade. Qual era a idade das crianças que entraram na roda? Entre quantos e quantos? Desde com horas até 7 anos, por exemplo. Há uma criança de 6 anos que entrou na roda. A roda é tão grande que a criança já escolou lá dentro.
baseada em tendência de pedagógica, obriga é que nas sedes dos concelhos exista roda. Eu estudei a zona da Aveiro e foi criada a roda. Começam a aparecer crianças expostas. Só que o problema é que, como era pago, a ordem é fácil. Mandam a ordem e cumpra-se. Só que as câmaras não têm dinheiro. Porque lá, porque foi criada e dada a ordem a nível central, o aparelho central não deu verba nenhuma para que as rodas fossem criadas. Portanto, na prática, o que é que acontecia? A roda lá foi criada, pegavam nas crianças todas e iam levá-las à roda mais próxima ou aquela que era a do Porto. Cá está, a do Porto. Por isso eu acho que parte do que está ali é não apenas a realidade interna aqui do Porto, porque havia uma próxima em Penafiel, que também era muito importante. Era devido à incapacidade das câmaras em redor da cidade de Porto de conseguirem atender essas crianças. O porquê destes movimentos? Pode acontecer outras coisas. Isto, por exemplo, é preciso comparar com a evolução da multa dos nascimentos na cidade de Porto. E já há estudos para isso, que nós não fizemos. Há um estudo já do professor Cândido e depois há uma tese que certamente conhecem, Nascer e Morrer na cidade de Porto. Se não conhecem, era bom que conhecessem, porque é um trabalho que não está publicado, mas conhecia isso, porque inclusivamente, eu não sei se sabem disto, mas quando muitas crianças não eram registadas nos óbitos. Esta preocupação que a Misericórdia tem de registar rigorosamente as mortes contrasta um bocadinho com o movimento geral de registro das crianças. Muitas crianças não havia tempo de as registar. E os pais já não os registavam. Sabem porquê? É muito interessante que nós apercebemos, se nós fôssemos já acreditar nos registros paroquiais de nascimento e de óbitos, Portugal era um paraíso. Morria muito pouca criança e no Porto isso acontecia. Porquê? Porque efetivamente morreu, já não foi registado, já não foi batizado. Logo há um subregistro. Alguns partos registaram, outros não registaram, ou registaram a posteriori. A imagem que vemos neste slide demonstra muito bem a passagem de uma criança da tutela dos seus progenitores para a tutela da Casa da Roda. Nós escolhemos esta imagem por vários motivos, porque representa vários elementos do ato da exposição. Por exemplo, vemos uma mulher, provavelmente a mãe, de joelhos, a despedir-se do seu filho, antes de a colocar na roda, que é este sistema giratório que passa para lá de lá a criança com segurança. Outro elemento representado é a preocupação com a manutenção do anonimato. Como a Patrícia e a doutora Inês já disseram, quem era protegido pelo anonimato eram os pais que abandonavam. Vê-se uma figura masculina muito atenta a ver se não estarão a ser vigiados por ninguém. Porque, de facto, havia mulheres que viviam na redondeza e que vendiam estas informações. Logo havia preocupação de saber que era um momento de noite em que ninguém nos viu. E depois, o último momento do ato de exposição é a recolha da criança pela coleira, já do lado dentro da Casa da Roda. Esta imagem é relativa a uma Casa da Roda em França. O que nos leva a perguntar qual seria o aspecto da Casa da Roda do Porto. Nesta narrativa, o edifício da Casa da Roda é descrito da seguinte forma. E eu vou ler isto relativamente depressa, porque não vou recuperar. A Casa da Roda consiste em uma casa junto à rua pública, que tem uma extensa roda, por onde, com toda a facilidade e como, quer de noite, quer de dia, se pode introduzir qualquer criança
Catedral da Casa da Roda. Evidentemente que há aqui uma questão de discussões entre o poder civil e o poder religioso, entre as noções do que é que deve ser a assistência e, inclusivamente, discussões que não são só em Portugal, são por toda a Europa. Não é? O que é que deve ser a assistência? Só lembro o seguinte: neste momento está-se a discutir a reabilitação das rodas pela Europa fora. Certo? Só chamo a atenção para isto. Parece que, apesar de toda a legalidade ou ilegalidade da situação, parece que há uma situação muito mais íntima que obriga que, se as crianças forem abandonadas sob anonimato, sobrevivem. Senão, isso não acontece. Portanto, chamo a atenção para esta questão que não deixa de ser pertinente pensarmos nela nos nossos dias. É assim, esta documentação, como já foi referida, passou da Assembleia Distrital para o Arquivo Distrital. Muito rapidamente, para quem ainda nunca foi ao arquivo, o que é que nós somos? Somos um arquivo público da administração pública, criado em 31. Claro que tentamos ao máximo salvaguardar e preservar a informação. E não é só a informação, são os direitos das pessoas. Nós temos documentação no arquivo que não existe em mais lado nenhum. O documento de arquivo é isso, é um documento único. Daí que está no Arquivo Distrital do Porto a salvaguarda de todos nós. E agora também das crianças expostas na roda. Temos cerca de 12 km de documentação, 700 fundos documentais. Vou dizer os mais consultados: os registros paroquiais, que são os registros de batismo, casamento e óbito. Temos os notariais, as escrituras que são labradas nos cartórios também da morada. Temos alguns processos de tribunais, temos do Tribunal de Comarca, temos alguns processos do Tribunal de Relação da Comarca. Temos alguns arquivos de famílias, como a família Pacheco Pereira, de pessoas individuais, do Bom Alan. Estou-me a lembrar de alguns. Temos o arquivo do Governo Civil do Porto, que é enorme. Todos os livros que devem entrar no arquivo distrital estão inventariados e disponíveis para consulta. Quem quiser pode pedir o livro de entradas no número 10 ou no número 20, conforme os anos queira consultar, e chega à sala de leitura, senta-se e consulta sem problemas. Entretanto, esta documentação tem uma série documental, nós chamamos de série documental, mas é uma documentação específica que se chama Partes da Diretora. E esta documentação tão específica e tão particular deu origem aqui ao Arquivo Distrital do Porto submetesse uma candidatura à Fundação Paulo Gulbenkian para um tratamento específico desta série. É assim, não foi desta série toda, nós só tratamos por este financiamento 23,5% destes 81 metros desta documentação que são as partes da diretora. As regras temos os registros de entradas, os registros de saídas, temos os registros das ANAs, temos registros de despesas, daí dá para fazer muitos estudos, porque é uma realidade bastante documentada. Temos um sinal que é o próprio, não chegou até nós, infelizmente, mas temos um bilhete que diz que o sinal é o próprio umbilical da cabeça. Portanto, isto para também vos dizer a riqueza desta documentação e o que nos toca tocar trabalhar esta documentação. Não sei se tem som.
crianças eram levadas à presença do secretário, podiam não ir as crianças fisicamente, mas a diretora depois colocava uma medalha com o número de identificação. Essa medalha acompanha a criança toda a sua vida da instituição. Era a Maria no X, porque havia a Maria no Y, por aí fora. Nesta altura também o secretário redigia no livro de entradas o número da criança, o nome, e ficava registado no livro de entradas. E estes maços têm 31 capinhas dobradas, era uma folha A4, que eram dobradas sempre da mesma maneira. Aliás, se virem aquele ali, tem um sinal pendurado, aquilo é um lacinho que normalmente é os 30 ou 31 dias do mês. Havia uma folha dobrada por cada dia. Isto é uma típica, a capa, nós chamamos de capa, é a folha de rosto, depois é dobrada. Se repararem, se notam ali as linhas, e era sempre dobrada da mesma maneira. Tem sempre assim o senhor provedor, aquele número é o último número da criança que entrou naquele dia, e tem a data, neste caso é 18 de abril de 1826. Isto só para mostrar muito rapidamente o que é então esse relatório da diretora, essa parte da diretora. Em cima tem a data, aí ao fundo se calhar não conseguem ver nada, mas o vermelho se calhar destaca. Em cima tem a data, segue sempre o mesmo. Depois tem o primeiro, que o nome é a Francisca, depois entrou o Augusto e depois entrou o Guilherme. Neste caso entram mais meninos, mas vamos só ver aqui estes três. E este trabalho foi o que foi candidatado à Fundação, para além da questão do acondicionamento e restauro de alguns documentos desta série. Nós só com esta candidatura é que também nos permitiu fazer esta descrição a este nível, ou seja, nós tiramos os nomes de todos os meninos que constam do relatório. Já foi falado no parco que batizava todas as crianças. Isto é o registro. Todos estes processos de partes da diretora têm a capa, têm o relatório da diretora e têm este bilhete do parco a dizer que a Francisco Augusto, Guilherme, António Carlota, Joaquim, Paulino e Bernabé, expostos na roda, foram batizados naquele dia. Isto que estamos a ver é um exemplo de um bilhete e de um sinal. Neste caso, o sinal é um ramo de salsa que chegou preservado, muito bem preservado, como podem ver, até aos nossos dias. Também às vezes temos cravos secos, que também estão muito bem preservados, outra flor que às vezes vamos encontrando. Cada bilhete que nós vemos está ali uma história de vida, que nos faz chorar, que nos faz ter muitos sentimentos ao mesmo tempo ao trabalhar esta documentação. Pior, vemos, pelo menos pela minha experiência, dos bilhetes que já me passaram no nome, a maior parte, isto tem que ser estudado, não é? Porque não sou só eu a trabalhar nisto e depois tem que ser estudado. Mas a grande parte dos bilhetes que me passaram no nome dá a sensação de que o abandono não é por falta de amor, é por falta de condições económicas. O que nos deixa ainda mais triste porque aquela mãe gosta daquele filho e teve de deixar. Tirando uns ou outros que nós vemos até pelo sinal, um bocadinho mais rico, mesmo que seja uma tira de tecido, mas mais rica, nós vemos que já era um abandono diferente. Era uma condição social que a menina não podia ter engravidado e que, então, se calhar foi para longe, quando estava na barriga e deixou a criança. Temos aqui outro tipo de sinal, isto só para demonstrar que muitos dos sinais eram fitinhas. E então, nos bilhetes também se nota este carinho, a dizer que a fitinha ou vai no pulso, muito mal escrito, braço com 2 S, sempre com estes erros, mas nota-se o carinho. O pezinho
e este menino há de ser procurado por este sinal que leva ao pescoço, que é um coração, mal escrito, de chumbo, com um anel que é um 3, um 0. Social, sabe uma coisa? Era muito fácil que esta documentação fosse queimada e fosse pobres. E toda a gente ia ficar muito contente. Estava menos claro. Porque é um património pouco visível, muito discreto, rapidamente desaparece. E é esse que é menos visível, que não dá votos, não se vê. Nós não estamos efetivamente num problema relativamente àquilo que é a eleição do património. Porque nós estamos a sacrificar o futuro, dado que hoje estamos a ser pautados por regras que têm a ver com a valorização do que é visível e do que é valorizado no curto prazo e politicamente. Portanto, eu, desculpem lá, como sou professor e discuto isto com os meus alunos, porque eu sei que eles vão ser agentes sociais, não tenho problema, se quiserem liquidar, liquidem. Mas eu não, porque, reparem, frequentemente, por causa dos trabalhos dos nossos alunos, estamos a deparar com resistências, por vezes